Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o uso da realidade virtual nos tratamentos psicológicos. E também vamos falar sobre teatro. O Pequeno Príncipe, clássico da literatura mundial, está em cartaz no Linda Mascarenhas. A montagem é resultado de uma oficina de teatro para alunos da rede pública de ensino. Já pensou usar a realidade virtual para tratar fobias e outras barreiras que afetam o comportamento? Essa tecnologia tem sido de grande ajuda para muitos psicólogos, principalmente os que utilizam a abordagem da TCC, ou Terapia Cognitivo-Comportamental. Quem explica melhor o assunto é o psicólogo Leonardo Alves. De que maneira é diagnosticado o problema? Olá, Miguel. Uma coisa importante quando a gente faz tratamento de realidade virtual para os nossos pacientes é que a gente utiliza ele focado para os pacientes com fobias. Sejam elas fobias específicas, como animais, altura, elevador, ou até fobia social, que é de apresentação, falar em público, dar uma palestra. Então, as fobias elas são desenvolvidas a partir de várias situações e o tratamento é focado para essas pessoas. Então, a gente pensa onde uma pessoa desenvolve o transtorno, desenvolve esse medo e esse medo começa a se tornar incapacitante. E é onde a terapia voltada para a realidade virtual vai trazer os efeitos adequados para ela. Ele se submete a essa realidade vivenciando como se fosse um equipamento para aprender a dirigir? Isto. Então, na verdade, é um óculos de realidade virtual. A gente coloca esse óculos e a gente vivencia novamente a situação fóbica. Então, vamos imaginar que se a gente solicitasse para uma pessoa que tem medo de cobra, visse uma cobra ao vivo, ela teria uma resposta de muito alta de ansiedade e provavelmente evitaria, sairia correndo. Então, a realidade virtual ameniza, gera um ambiente confortável, seguro, onde ele sabe que ele está visualizando um animal, por exemplo, a cobra, que é uma situação onde ele traz muita ansiedade, um quadro de fobia, mas que ele está seguro porque ele sabe que não está vendo realmente. É como se a gente entrasse pela primeira vez numa casa, você não sabe onde está a tomada, está tudo escuro, você pode levar uma tropeção. A partir do momento, a ciência descobriu isso, que a partir do momento que ele tem contato com essa realidade, ele pode, vivenciando, resolver o problema dele? Sim, e por isso a gente utiliza a realidade virtual como uma das formas de tratamento da terapia cognitivo-comportamental. Então a gente faz com que o paciente entenda o medo dele, a gente começa a fazer a técnica de dessensibilização sistemática, a gente vai expondo o paciente gradativamente aquilo que ele tem maior medo e no final, no lugar de a gente fazer exposição ao vivo, que gera muitas vezes muito nível de ansiedade, a gente faz uso da realidade virtual. Então a gente prepara o cenário, colocando vídeos e imagens nesse óculos e ele consegue vivenciar e ao vivenciar essa situação ele começa a perder o medo e aí se torna mais fácil fazer exposição ao vivo. Eu estou traçando um paralelo aqui entre realidade, o virtual ou memória e tem tratamento que leva você ao passado. Isso. Você está levando praticamente ao futuro. Estamos num meio, né? Isso. A ideia da realidade virtual é projetar essa imagem, né, uma perspectiva de que se fosse ao vivo, como ele se comportaria. Então, o foco da terapia cognitiva não é o passado. O foco da terapia cognitiva é na resolução de problemas. Então, a abordagem ela é voltada para a resolução. Então, se você tem medo específico a algo, seja ele de altura, seja ele de elevador, seja de avião, de dirigir, ou animais, seja qual a fobia específica que tenha, o que nós vamos montar é um plano de tratamento para que a gente possa fazer com que o paciente perda esse medo gradativamente. E eu estou lembrando também do nosso dia a dia na nossa casa. Tem gente que diz, olha, eu não vou para show porque eu tenho medo de multidão. Ou se eu não gosto de doce de goiaba. Mas peraí, você já comeu doce de goiaba? Não. Isso. Então, isso é normal, você fazer ou ter uma expectativa de medo a algo, porque o medo é uma emoção importante na nossa vida, ela nos protege. Quando nós falamos de fobia, nós estamos falando de um medo excessivo e irracional. A pessoa sabe que aquilo ali não tem uma lógica. Por exemplo, você sair correndo quando vê uma barata, ou quando você entra no elevador, você tem um desespero, ou entrar no avião, você fica angustiado durante todo o voo. Então, a gente percebe que é um medo excessivo e irracional, por isso que é uma fobia, porque gera prejuízo. Mas isso não está baseado na própria experiência, ou talvez a experiência de informação que nem foi de realidade mesmo? Sim, Miguel. Existem 3 formas de a gente adquirir a fobia. Existe a própria experiência, você ter passado por uma experiência. Algumas pessoas acabam tendo uma experiência específica, por exemplo, com a barata. A barata sai voando, cai no cabelo, enrosca no cabelo e ali tem um registro de medo. Aquele registro fica
é anexado à memória, fazendo com que todas as vezes, quando é falado barata ou vê uma barata, evoca aquela imagem catastrófica que vivenciou. Uma segunda forma que a gente pode adquirir as fobias são através das modelações, ou seja, das observações. A mãe que tem medo, o pai que tem medo, você observa e vê como eles reagem diante de tal situação. Então, a mãe, quando vai dirigir o carro, ela fica desesperada e a criança observa, o adolescente observa isso e reproduz, possivelmente. E um terceiro tipo é a transmissão de informação. É através de filmes, notícias, a gente acaba tendo perspectivas catastróficas a respeito de algo. Então, quantos filmes falam, por exemplo, de desastre de avião? Então, as pessoas acabam assistindo esses filmes, vê o registro do desespero que as pessoas vivem naquela situação e imaginam que, ao pegar um voo, vão passar pela mesma experiência. E às vezes também, sempre ao viajar, né, ele pode memorizar que os desastres, né, isso acontece também com pessoas que não gostam de dirigir, né? Pode ser. Eu dirijo na cidade, mas eu não viajo nunca. Perfeito. Ou seja, por que a cidade eu dirijo? Porque é uma situação de controle, onde eu posso controlar. Já a situação de interior, vamos imaginar, pegar uma estrada, é uma coisa atípica, uma coisa que eu não tenho domínio, que eu não faço, então eu acabo evitando. E a ideia é que quanto mais eu evito, mais medo eu vou ter. Tem pessoas que têm medo de roda gigante, sim, de barco, brinquedos mais radicais, né? Esses medos são baseados em informações, aquelas que o senhor falou agora há pouco. Mas não revelam tanto medo assim. Mas sempre que aparece um desastre, a frequência nos parques diminui. Certo. É por conta disso? Pode acontecer por relação a isso, mas geralmente é a informação. Então, recebeu a notícia de que teve um desastre no parque. É natural que as pessoas comecem a evitar. É a mesma coisa, você recebeu a notícia, está no aeroporto e recebe a notícia de que um avião caiu. Você fica temeroso, você fica receoso. Mas a chance de aquilo ocorrer novamente, dentro da possibilidade de tempo, é muito pequena. Então, a ideia é de uma forma de proteção, é o medo. E que ela é importante para a nossa vida. Agora, você chegar a evitar constantemente, já significa que não é mais um medo, possivelmente uma fobia. Mas você mora numa cidade violenta e recebe um convite para ir em outra cidade, que é tão violenta quanto a sua, mas você não passa confiança, você tem receio de viajar. Sim, isso pode acontecer, que isso é o medo. E volta a ressaltar que esse medo, ele é plausível, ele está na nossa vida para nos defender. Ele nos protege de situações de exposição. Então, por exemplo, se eu já moro numa cidade violenta e vou para uma outra cidade violenta, eu vou ter receios, eu vou ter precauções. Isso é importante para a tua sobrevivência. Agora, imagine, eu deixar de ir para os lugares porque eu acredito que o pior vai me acontecer. É isso que a fobia faz. Uhum. E tem tratamento, doutor? Sim. O tratamento em terapia cognitiva é a abordagem mais eficaz hoje para o tratamento das fobias. É a abordagem que a gente utiliza no tratamento psicológico. Ela está combinada com a realidade virtual. A realidade virtual é uma ferramenta que a gente utiliza dentro do tratamento para as fobias. E existem outras ferramentas para tratamento de medo. E a principal ferramenta que a gente sempre fala na hora de tratar uma pessoa que tem medo é a exposição. Enfrentar o medo é a melhor forma de tratá-lo. E por isso que tem muita gente que enfrenta uma montanha-russa diferente de outras, Sim. né? Tem gente que adora aquilo, Sim. ri, né? Sim. Vem numa adrenalina positiva. E tem outros que, se você colocar ele, é capaz de morrer de medo. Isso. Né? A resposta de cada um é diferente, né? E aí você percebe por que cada um responde de forma diferente. Então, acho que é importante as pessoas estarem atentas que vão ter respostas diferentes, porque existem experiências diferentes. Aquela pessoa que está morrendo de medo de andar numa roda gigante, por exemplo, tem uma ideia de que vai morrer. E aquele que se diverte, brinca, sabe que aquilo ali é seguro e que ele pode ir e realmente participar daquele momento. Mas tem gente também que adora uma montanha-russa, adora os desafios dos esportes radicais, mas não pode ver uma barata. Pode acontecer. Por isso que a fobia ela é específica. Você pode não ter medo por uma série de coisas e ter medo de uma coisa bem simples. Vai depender da forma como desenvolveu, seja por informação, seja pela observação ou seja pela própria experiência. Mas geralmente algumas coisas, algumas situações, se resume numa informação inverídica, se resume numa informação falha, numa informação que não dá nem
para você argumentar a diferença de um ser humano para uma barata. Sim, por isso que o medo ele é irracional, por isso que a fobia tem essa característica, é excessivo esse medo irracional. Qual é a relação, por exemplo, de eu ter medo de uma barata se eu sei que a barata não vai fazer nada contra mim? Mas na mente da pessoa que tem fobia, ela imagina aquela barata como algo catastrófico, que vai transmitir uma doença, que vai morder, que vai enroscar no cabelo, enfim. Há uma criação de uma imagem catastrófica, ou seja, prevendo sempre o pior. A mesma coisa a pessoa que vê uma cobra. Vê a cobra, já imagina que é uma anaconda. Então, o medo de dirigir, quando vai dirigir, vai atropelar as pessoas. Então, os medos vão ter uma perspectiva muito catastrófica. Ao passar e vivenciar aquela situação, o pior elas tenderão a pensar. O pior vai me acontecer. E às vezes a pessoa tem medo de uma barata e não tem medo do morcego, que é transmissor de uma série de doenças. Sim. Né? Ou do mosquito, sim, que mata, né? É a etnofobia, né? Que é o medo de insetos. Então, geralmente, a classe de insetos a pessoa vai tentar evitar. Mosquitos, besouros e tal. E outros vão ter específico, só de barata, só de cobra, lagartixa. Então, vai ter características diferentes. E você pode ter... Qual a dificuldade? É que se tu não trata, por exemplo, um medo, ele pode começar a generalizar. Então você tem um medo de barata, daqui a pouco tem medo de outros animais ou até de outras situações que não tem nenhuma correlação. Porque o medo ele vai ampliando. Com o tempo, você vai deixando de fazer outras coisas por causa do medo. Isso explica que, às vezes, a pessoa idosa, por medo de cair, não gosta de andar ou até, às vezes, evita sair de casa, fica no sofá, fica na cama. Isso, esse já é um outro tipo de situação, não é uma fobia. É um medo, que é uma precaução de que o pior pode acontecer. Por exemplo, ao andar tem uma maior chance de tomar uma queda, de fragilizar a questão da estrutura óssea. Então, isso é uma precaução. Eu evito para me proteger. Mas isso pode evoluir? Isso pode evoluir. Pode não ser uma fobia, mas isso pode chegar um momento de não querer sair da cama com a perspectiva de que, ao colocar o pé fora da cama, ele vai ter o pior. Vai acontecer um escorregão, vai quebrar algum osso e vai gerar mais prejuízos. Nesse caso, só um tratamento multidisciplinar, né? Porque primeiro vem o enfraquecimento realmente da musculatura. Isso, né? E aí a ideia de um fisioterapeuta para fazer o trabalho com os músculos, vem a perspectiva psicológica para fazer o enfrentamento. Então essa equipe trabalha em conjunto para que possa ser exposto o paciente da melhor forma possível. Então existem situações que são plausíveis, são medos plausíveis, são medos reais. A gente sabe que a gente mora numa cidade onde existe a violência, então isso é um medo real. Você pode ser assaltado, você pode ter uma perspectiva de uma situação ruim, mas eu não posso viver pensando que isso vai me acontecer a todo momento, a todo instante. Mesmo sendo uma cidade violenta, você sair daqui para o Rio de Janeiro, que seria um risco maior, mas talvez lhe traga segurança, até por você conhecer alguém, ter a sua infância por lá, né? Perfeito. E aí você vai perceber que você pode ter ambientes diferentes, mas nos ambientes diferentes você pode agir de forma diferente. Então a ideia é que a gente possa, apesar de ter medo, que a gente faça os enfrentamentos, porque a melhor forma de tratar é assim. Mas existe a singularidade do ser humano e até a pergunta de quantas sessões são tecnicamente possíveis de oficializar assim, um diagnóstico e resolver o tratamento? Miguel, a gente fala sempre num plano de tratamento. Esse plano de tratamento vai variar do tipo de fobia, de quantas fobias e até a própria resistência do paciente para o tratamento. Existem situações onde o paciente tem mais dificuldade de se expor. Outros já vão com um nível de motivação onde se torna mais fácil. Então não existe um número mínimo de encontros, porque o plano de tratamento é feito de forma individualizada. Conversamos com o Leonardo Naves, ele é psicólogo, clínico especializado em terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miguel. Próximo bloco, o Pequeno Príncipe está em cartaz no Linda Mascarenhas. A montagem é o resultado de uma oficina de teatro feita com alunos da rede pública de ensino.